Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar de maneira fácil sobre os critérios de correção da redação UEMA, fazendo alguns comparativos entre a redação UEMA e a redação Enem, que vão te ajudar a tirar nota máxima na redação. Eu me chamo Ayrton Moura, sou estudante de medicina, 3 vezes mais de 900 na redação Enem. E antes de começar, se você quer mais vídeos sobre a redação UEMA, deixa aqui nos comentários, deixa aqui logo esse curtir aqui, tá? Se inscreve nesse canal em algum lugar desse vídeo e vamos para mais um vídeo. Então, antes de começar falando sobre os critérios de correção da redação UEMA, eu quero te falar que são 5 critérios de correção, assim como no Enem tem as 5 competências de correção da redação, da UEMA também são 5, e eu vou te falar sobre cada um deles, tá? Cada um deles vale 2 pontos e você na UEMA é penalizado de 0,5 em 0,5. Então, o primeiro critério de correção da redação UEMA é o atendimento ao tema proposto. Como é que isso é chamado no Enem? Isso é chamado no Enem de competência 2 na redação. Você já deve ter ouvido falar por aí em tangenciamento do tema ou fuga do tema. Da UEMA tem um critério específico para avaliar isso. Se você atende de maneira integral em todos os parágrafos do seu texto o tema que foi pedido pela banca. Então eu vou te dar dicas de como tirar nota máxima dentro desse critério de correção. Primeira dica é ativação do tema na introdução, tá? A segunda dica é palavras do tema em todos os parágrafos do seu texto. E a terceira dica é fica atento às palavras-chave do tema, porque ela deve aparecer na introdução e ela deve ser retomada dentro de cada parágrafo. Isso se chama de demarcação do núcleo temático. Isso te impede de que tu tangencie o tema. Antes que tu me pergunte se a repetição de palavras do tema ela caracteriza como uma repetição de palavras e uma pobreza vocabular, eu te adianto que não. Isso é a demarcação do núcleo temático, ok? Vamos para o segundo critério de correção da redação UEMA. Segundo critério de correção da redação UEMA é a coesão entre as partes do texto. E isso no Enem é chamado de competência. O Enem é chamado de competência 4. A competência que analisa a coesão entre as partes do texto. E se você ainda não se ligou no que é coesão entre as partes do texto, lembra do que é coesão lá em química. Coesão de uma molécula, por exemplo, é o quanto essas moléculas estão ligadas, o quanto essas moléculas estão integradas. Aqui na UEMA não é diferente. Na redação UEMA ou na redação Enem não é diferente. O texto ele deve estar ligado, o texto ele deve estar amarrado. As partes do texto, e que partes são essas? Frase, oração, período, parágrafo, colocou ponto, conecta. O que o Enem fala sobre recurso coesivo? Que você deve ter pelo menos um recurso coesivo dentro de cada parágrafo e você deve ter pelo menos 2 interparagrafais ligando os parágrafos. Cara, eu vou te dar uma dica aqui, ó. Te dar uma dica. Colocou ponto no teu texto, conecta. Sai conectando as partes do teu texto, porque tu não vai ver nenhuma redação nota 10 UEMA que não tenha pelo menos 3 conectivos dentro do parágrafo ou pelo menos 3 recursos coesivos dentro do parágrafo, tá? Se você quer que eu fale mais sobre esses recursos coesivos ou os conectivos, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo já te ajudou até aqui, deixa aqui uma curtida para poder ajudar esse canal a crescer, tá? Você não vai ver nenhuma redação que tenha pelo menos 3 recursos coesivos ou conectivos dentro de cada parágrafo. Então, colocou ponto na tua redação, conecta. Vai para o parágrafo seguinte, conecta, porque esse critério de correção ele vai analisar a variedade dos recursos coesivos. Se tu não repete os recursos coesivos, recurso coesivo não é só conectivo, tá? Não é só conectivo. Vai analisar se tu não repete esses recursos coesivos e se tu emprega eles de maneira adequada. Qual é a dica? É ficar decorando 1 milhão de recursos coesivos? Não. Dá uma olhadinha nos textos nota 10, nota 1000. Lá no meu Instagram eu posto dicas sobre isso. Já fiz post sobre isso, então segue lá no Instagram que você vai ter dicas sobre isso, tá? O terceiro critério de correção da redação UEMA, você já deve ter ouvido falar por aí, porque no Enem ele é chamado de competência 3 e inclusive ele pega muita gente, tá? Porque é uma competência que analisa a estrutura do texto. Em relação à estrutura de redação UEMA e estrutura de redação Enem são iguais, porque as duas pedem textos dissertativos argumentativos. Então, a estrutura de argumentação é a mesma. O critério de correção é o mesmo, tanto para o Enem
quanto para o EMA. Esse critério 3 de coesão, que é a coerência dos argumentos, ele analisa que o candidato tenha clareza na argumentação e se o texto ele segue uma linha argumentativa, se ele tem a capacidade, o potencial de convencer alguém do ponto de vista. E para isso você precisa de uma macroestrutura, parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão, e de uma microestrutura dentro de cada parágrafo, a fim de que você convença o corretor, esfregue na cara do corretor aquilo que você está falando, a ideia que você está defendendo. Eu já dei esse passo a passo lá no meu Instagram, já postei esse passo a passo, segue ele lá. Inclusive esse passo a passo é do meu curso de redação, mas eu disponibilizei para vocês lá, tá? Segue esse passo a passo que vai te ajudar tanto no Enem quanto na UEMA. E aqui eu posso te adiantar que esse critério de correção pega muita gente, e os principais erros dentro desse critério de correção eu posso até te citar: generalização atrapalha a tua coerência argumentativa, carência de informação atrapalha a tua argumentação. Me dá detalhes, tá? Argumentar na UEMA, em virtude dos temas de redação da UEMA, exige que você coloque o maior número de detalhes no seu desenvolvimento, porque quanto mais abstrato é o tema, mais específico você tem que ser na sua argumentação. Já falei sobre isso lá no meu Instagram. Eu já falei que quanto mais informação, quanto mais detalhes da ideia que você está defendendo ao longo do seu texto, quanto mais detalhes você me dá, mais fácil fica de você me convencer daquilo que você está me contando. Então, me dá detalhes do teu texto para que o teu texto ele fique claro, objetivo, coerente, tá? O outro ponto que te faz perder ponto dentro desse critério 3 de correção, eu tô batendo muito nele porque ele pega bastante na UEMA, ele tira ponto de muita gente na UEMA, é a própria incoerência de informação. Por exemplo, em um parágrafo você fala que um autor defende uma ideia X e no parágrafo seguinte esse autor já parece meio que uma contradição. Posso te dar exemplos disso lá no meu Instagram, já postei exemplo de texto que apresenta essas falhas nessa argumentação. Eu tô batendo nessa tecla mais uma vez porque esse critério de correção na redação UEMA ele pega bastante, tá? A galera costuma ser muito penalizada dentro desse critério de correção, tá? Então, ó, fica ligadinho na estrutura que eu posto lá no meu Instagram, segue ela com calma, treina ela, porque isso vai te garantir nota máxima dentro desse critério de correção, tá bom? O quarto critério de correção da redação UEMA, e antes, se tu gostou desse vídeo, velho, se tu gostou desse vídeo até aqui, deixa um like aqui, vai, deixa um like, tô esperando tu ir lá deixar esse like, velho, deixa um like, deixa uma curtidinha aqui pra poder ajudar esse canal a crescer. Se inscreve nesse canal, porque vai vir mais conteúdo sobre a redação UEMA, tá? Vai vir conteúdo que vai te ajudar a tirar nota máxima na redação UEMA, tá? Então, vamos pro quarto critério de correção da redação UEMA, que é atendimento ao tipo de texto proposto. Velho, no Enem você já deve ter ouvido falar sobre isso no Enem. Atendimento ao tipo de texto proposto no Enem é chamado de competência 2. Competência 2 da redação Enem. Na UEMA, atendimento ao tipo de texto proposto. Que tipo de texto proposto é esse, meu filho? Eu acabei de te falar. Texto dissertativo, argumentativo. E como é que você faz para tirar nota máxima dentro desse critério de redação, tanto na UEMA quanto no Enem? Cara, você precisa de uma macroestrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, com tese, defesa de um ponto de vista e as microestruturas dentro de cada parágrafo. Uma microestrutura para a introdução, uma microestrutura para o desenvolvimento, uma microestrutura para a conclusão. Se você seguir isso, é nota máxima dentro desse critério, tá? Se você quer mais vídeos, se você quer detalhes sobre essa microestrutura, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar a tirar a nota máxima. O quinto e último critério de correção da redação UEMA talvez seja uma pedra no sapato de todo mundo. Ele é a competência 1 da redação Enem. Antes de falar sobre ele, deixa aqui nos comentários se tu já foi penalizado alguma vez em competência 1 na redação Enem, tá? Vai lá, eu tô esperando tu deixar aqui nos comentários. Deixa aí nos comentários se tu já foi penalizado alguma vez, se competência 1 da redação Enem é realmente uma pedra no sapato. Antes de falar sobre ele, deixe também dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, vou responder as dúvidas de vocês, ou então me chama lá no Instagram pra gente bater um papo e tirar dúvidas sobre qualquer um desses critérios de correção. Falando sobre esse critério de correção da redação UEMA, ele não se diferencia do Enem. Ele analisa a variedade vocabular, ele analisa se você atende a norma padrão da escrita, culta da escrita, então você não pode escrever casa com C cedilha, além de você não ter que colocar, além de você não poder colocar palavras que sejam marca
falta de oralidade. O seu texto deve estar, como eu peço pra galera que é meu aluno, deixa teu texto elegante. Não precisa ser um texto rebuscado, mas precisa ser um texto elegante. Vou te dar uma dica aqui, velho. Vou te dar uma dica. Vem cá, vou te dar uma dica pra te ajudar a evoluir em redação. Olha aqui. Deixa pra se preocupar com esse critério de correção, norma padrão, por último. Se preocupe em gabaritar os 4 primeiros critérios, porque tu já garante nota 8 e deixa para se preocupar com ele por último, tá? Eu não tô dizendo que você vai ter que vai deixar ele zerado, porque se você estiver deixando ele zerado, esse critério de correção significa que você precisa pelo menos saber escrever, né, velho? Muito dificilmente você vai zerar nesse critério de correção, eu creio, tá? Dificilmente você vai zerar nele, mas a maior parte da galera vai ficar com 1,5 ou 1, tá? Então se preocupa em garantir os outros critérios que analisam a estrutura do texto, e isso dá para tu resolver com o passo a passo que eu te dou, falando de estrutura, e garantir uma nota boa dentro desse critério de norma padrão por último, tá? Por último, pelo menos 1,5 ou 2 nele. Por quê? Porque para tu aprender norma padrão de escrita, velho, você vai ter que estudar muito, ou senão você vai ter que analisar muitos textos, escrever muitos textos. E a minha dica é: treine escrevendo texto, pega um bom corretor, pega alguém para te falar, ó, tira essa expressão, não coloca, troca essa expressão por essa, porque isso vai te poupar de que tu precise estudar gramática, de que tu precise estudar a estrutura sintática de um texto para poder escrever bem e tirar nota máxima dentro desse critério de correção, tá bom? E como eu já falei dos 5 critérios de correção, eu quero te dar mais um sobre as obras da UEMA, tá? Ainda falando sobre esse tipo de texto dissertativo argumentativo, ele exige que você defenda seu ponto de vista. E uma das maneiras de tu defender um ponto de vista e fundamentar, dar credibilidade para o teu ponto de vista, é você citar uma autoridade. No Enem você conhece isso como repertório sociocultural ou uma outra área do conhecimento, tá? Nossa, eu tô suando, velho. Que calor. Na UEMA, a UEMA te dá as obras. Os temas da UEMA vão ser conforme as obras. Então, é aconselhável que você use as obras para contextualizar, que você use as obras em alguma parte do seu texto. Por quê? Porque você vai ser valorizado, velho. Se a UEMA te dá as obras, por que tu vai usar as citações que tu usa no Enem se ela te dá as obras, né? Então, ó, treina usar as obras, tá? Para fundamentar o teu texto, porque tu vai ser valorizado na UEMA, tá? Isso vai te ajudar a tirar nota máxima dentro desse critério de correção e garantir a tua nota 10, beleza? Pessoal, obrigado por ficar até o final desse vídeo. Se inscreve nesse canal. Se você quer mais vídeos como esse, coloca suas dúvidas aqui nos comentários, coloca qual tipo de vídeo você quer ver aqui. Obrigadão por ter ficado até o final. Compartilha esse vídeo com alguém, porque vai vir mais vídeos sobre o EMA aqui, tá? Obrigadão, boa sorte pra todo mundo e se inscreve no canal, né? Vamos pra cima e vamos botar pra quebrar tudo.